Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Senhor esteja em nossos pensamentos, em nossos lábios e também em nosso coração. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Olá, meu irmão, minha irmã. Novamente estamos aqui para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, o 22º domingo do tempo comum. A liturgia vem nos apresentar uma conversa de Jesus com os fariseus e os escribas. Eles estavam indignados porque que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Porque os fariseus, eles eram muito agarrados à tradição. Eles não comiam antes de tomar banho. O jeito de lavar os vasilhames, os pratos, os copos, tinha que ter um jeito para lavar.
eles tinham assim muita tradição de vida e colocava isso como lei divina. E Jesus chama a atenção deles. Ao invés de explicar para eles por que os discípulos não lavavam a mão, Jesus fala para eles: olha, o que torna impuro não é o que vem de fora, e sim o que sai de dentro. Então Jesus está falando em relação à paz espiritual. E eles colocam um costume terreno, um costume humano, acima da lei divina. Então, para eles, não lavar a mão é impureza, é impuro, é pecado isso. Mas, na verdade, é uma falta de higiene e não tem nada a ver de impuro espiritualmente. Então, Jesus chama a atenção deles. Olha, o que é impuro é o que sai de dentro da boca. Então, o que Jesus quer ensinar para aquela turma lá e ensina para nós também? É preciso viver puro de coração. O nosso coração tem que ser simples, porque do coração é que surge todas as mágoas, todo o ódio, todas as injúrias, tudo sai do fundo do coração e não o que vem de fora. Quando a gente passa a odiar alguém, de onde surgiu? Do fundo do coração. Então o que Jesus quer nos ensinar aqui é que é preciso viver o amor do fundo do coração. E não é os gestos humanos que vai nos tornar puro ou impuro. O que nos torna puro e impuro são as nossas ações. Então, as coisas que a gente faz durante a nossa vida, essas tradições mal explicadas, elas não têm nada a ver com a espiritualidade. A espiritualidade, ela sai do fundo do coração, do nosso íntimo. Então não devemos colocar obstáculos terrenos para nada. As pessoas gostam muito de inventar, né? As pessoas gostam de inventar coisas que as pessoas fazem e que não deveriam fazer porque é pecado. Isso não tem nada a ver com a religião. São os costumes que inventam para sacrificar mais as pessoas. Então, esse povo que estava discutindo com Jesus, eles eram verdadeiros inimigos de Jesus. E cada vez eles arrumavam um jeito para falar mal dos discípulos, falar mal de Jesus. Tudo para eles é lei. E a lei é que faz as pessoas seguir o caminho de Deus no pensamento deles. E Jesus é bem claro. Jesus é bem claro. Não podemos querer ditar uma ordem que não é correta. Agora, sabe por que não lavou a mão antes de comer? Ou não tomou banho ao vir da praça? Ou não lavou o vasilhame da forma correta? Isso aí é contra as leis divinas? Não tem nada a ver. Então, era um povo assim, muito cabeça dura e que colocava a tradição e as leis terrenas em primeiro lugar. Mas caridade não faziam. O verdadeiro amor entre irmãos não tinha. Então vivia muito de lei, mas lei para os outros. E um jeito de julgar também, né? Por que eles estavam julgando os discípulos de Jesus? Só por isso. Então é necessário que a gente faça acontecer aquilo de bem e de amor que brota no fundo do coração. Porque toda maldade humana surge do coração. Então aí, querido irmão e querida irmã, é preciso a gente meditar muito, porque tudo aquilo de ruim que a gente venha a pensar e que a gente venha a falar, né, ou divulgar, brota no coração. Então nós temos que cuidar muito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vive. Porque se eu penso uma coisa mal, eu vou querer fazer que a coisa se divulgar e ser entre irmãos uma divisão. Então é o coração ruim, o coração que não tem uma terra boa. É um coração que
não vive a palavra de Deus. Então, desde o domingo passado, a gente já vê Jesus falando que às vezes a palavra dele é muito dura. É muito dura porque ninguém quer viver segundo o que Jesus ensinou. Viver na simplicidade, viver no amor, amar a todas as pessoas, amar até os inimigos. Agora, não são as leis humanas que vai nos transformar. O que nos transforma é o nosso pensamento, é o nosso jeito de agir. Porque se eu não penso bem uma coisa, eu não consigo fazer. Então brota do coração aquilo que é preciso fazer para seguir o caminho de Jesus. Então tudo começa dentro de nós. Se deixamos o amor de Deus crescer dentro de nós, o mundo será outro. Mas se a gente ficar com tradições vãs, não vamos conseguir nada. É assim que precisa de viver a fé. Deixar brotar do fundo do coração aquilo que é puro, aquilo que é simples. É porque de lá que corremos o risco de nascer o ódio e ficar inimigo das pessoas. Amém? Recebam a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Pilar, desça sobre cada um de vocês e suas famílias a bênção de Deus. Dando a vocês muita paz, saúde e perseverança na fé. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificar a Deus com a vossa vida. Até domingo que vem, se Deus quiser. A jangada está no mar, como um hino à liberdade. Sua vela é infinito, no infinito que atrai. E nas ondas e marés, o seu rumo é navegar. Ninguém poderá parar a corrente do amor.